Você quer mesmo mudar sua vida? Então pare por um instante, respire, sinta o peso do silêncio, porque é nele que tudo começa ou termina. Não é um vídeo qualquer, não é mais uma mensagem de motivação que você vai esquecer amanhã. É um chamado para despertar algo que talvez você tenha esquecido no caminho. O poder de governar sua própria mente. E se você ignorar isso, nada do que conquistar vai durar. Mas se você escutar, então segure firme, porque não há retorno depois disso. Você tem controle sobre muitas coisas, ou acha que tem. Sua carreira, seus relacionamentos, seus projetos. Mas tudo isso é ilusão se você não domina o que pensa quando ninguém está olhando. Se você não é senhor dos seus pensamentos, então você é escravo de tudo ao redor. E o pior, nem percebe. George Gurdjieff, o filósofo armênio que passou a vida estudando a consciência humana, dizia que a maioria das pessoas vive dormindo. Elas andam, trabalham, até sorriem, mas estão adormecidas, reagindo como máquinas dominadas por impulsos, movidas por forças que nem sequer entendem. Você já sentiu isso? Já teve a sensação de que está vivendo no automático, como se algo em você estivesse sempre um passo atrás do que você realmente gostaria de ser? Então escute bem. Existe um outro caminho, um caminho estreito, silencioso, solitário, mas real. Ele começa no exato instante em que você decide não mais reagir, mas observar. Quando você entende que o mundo não vai parar de te empurrar, mas que você pode parar de cair. E isso não se aprende em livros, nem em frases de efeito. Isso se conquista dentro de uma batalha invisível que acontece todos os dias, entre quem você é e quem você decide ser. Sabe quando tudo em você quer responder, gritar, se justificar? Quando o sangue ferve e o peito aperta e você sente aquela urgência de revidar? Pois é exatamente aí que mora o seu campo de treinamento, a sua arena. Porque a verdadeira força não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. E isso dói, porque implica renúncia, implica encarar o próprio abismo com os olhos abertos. George Gurdjieff falava sobre isso com clareza. O homem pode nascer duas vezes. A primeira é biológica, a segunda espiritual. Mas essa segunda só acontece quando ele decide morrer para a mentira do que acha que é. E a maioria foge disso. Foge da dor, foge do silêncio, foge de si. Mas você está aqui. Isso já diz algo. Diz que há em você uma centelha que ainda não apagou, uma inquietação que insiste em arder. Você sente que pode mais, que nasceu para mais. E ao mesmo tempo, algo em você te sabota, te prende, te sufoca em medos invisíveis, em inseguranças que você disfarça com produtividade, com sorrisos, com palavras bonitas. Mas à noite, no escuro, você sabe. Sabe que está lutando com algo maior. Sabe que por dentro há um ruído que nunca se cala. É por isso que precisamos falar de poder, mas não o poder externo. Dinheiro, status, fama, esses são fracos, são frágeis, são gritos de quem tem medo do próprio silêncio. O verdadeiro poder é o que nasce quando você fecha os olhos e ainda assim vê com clareza. Quando você decide que a sua paz não está à venda, que a sua mente é território sagrado e que ninguém entra nela sem permissão. Isso não é arrogância, é soberania, e só os despertos conhecem esse lugar. Imagine por um momento que você pudesse observar seus pensamentos como nuvens no céu, sem se apegar, sem resistir, só observar. Um pensamento de raiva vem, você vê, mas não entra nele. Uma lembrança dolorosa surge. Você sente, mas não se afoga. Uma crítica aparece. Você escuta, mas não reage. Nesse espaço entre o estímulo e a reação está a liberdade. E essa liberdade é rara, porque exige presença, exige consciência. Exige tudo o que o mundo moderno quer arrancar de você. Tempo, profundidade, silêncio.
Mas é nesse silêncio que você se torna inabalável, porque só ali você percebe que o caos não é o inimigo. A reação é que os outros não são seus carrascos. A sua mente indomada é: você quer conquistar o mundo, mas ainda não conquistou seu próprio impulso de explodir quando é contrariado. Você quer respeito, mas ainda se abala com a crítica de quem não construiu nada. Você quer ser visto, mas ainda se esconde atrás de máscaras que aprendeu a usar para sobreviver. E tudo isso te afasta de quem você é. Tudo isso te faz esquecer da sua essência. Aquela que Gurdjieff chamava de eu real. Esse eu real não grita, não disputa, não precisa vencer para existir. Ele observa, ele escolhe com calma, ele age com clareza. Ele não reage, ele cria. Mas para acessá-lo, você vai precisar desaprender. Vai precisar matar pouco a pouco os hábitos que te adormecem. A pressa, a necessidade de ter razão, o vício em distrações, a urgência por aceitação. Vai doer, vai parecer solidão, mas é só o início do despertar. Porque no fundo, a pergunta não é se você quer vencer. A pergunta é: você está disposto a se perder de tudo o que te mantém pequeno para se encontrar inteiro? Está disposto a abandonar a identidade confortável do eu sou assim mesmo para renascer como quem você ainda nem imagina ser? Está pronto para ser mal interpretado, julgado, ignorado e mesmo assim permanecer firme? Porque essa é a trilha dos que despertam. E como dizia Gurdjieff, o caminho é estreito e exige esforço, mas não há nada mais valioso do que tornar-se um homem real. Então agora feche os olhos por um instante, sinta o sangue correndo nas veias, escute o som da sua respiração, sinta a força que vibra, silenciosa, bem aí dentro. Ela sempre esteve com você, só estava adormecida, mas agora ela acordou. E você vai voltar a dormir ou vai seguir acordado, mesmo que o mundo inteiro ainda esteja sonhando? Você já se perguntou quantas vezes ao longo da vida teve que engolir a dor em silêncio? Quantas vezes se obrigou a sorrir enquanto algo dentro de você gritava? Não há aplauso para isso. Ninguém te parabeniza por ter suportado calado. Ninguém vê, mas você sabe, você sente. Carrega no peito todas as batalhas que travou quando ninguém estava olhando. E talvez, por fora, você até pareça bem. Cumpre os compromissos, responde mensagens, trabalha, cuida dos seus. Mas por dentro, há um cansaço que não se explica, um silêncio que ninguém escuta. Não é tristeza, não é depressão, é um peso existencial que vai se acumulando com os anos, como se você estivesse andando contra o vento há muito tempo. E agora, em 2025, esse vento parece ainda mais forte. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Tudo está barulhento, rápido, urgente. Mas você desacelerou. Não porque quis, mas porque percebeu que nada disso faz sentido se a alma estiver sufocada. E lá no fundo, o que você deseja não é mais reconhecimento, nem validação, nem aprovação. É paz. Uma paz profunda, serena, que não depende das circunstâncias e que o mundo insiste em tentar te roubar. Sabe o que dói? Não é o que os outros fizeram, é o que você teve que deixar de ser para sobreviver. As versões de si que foram silenciadas, as palavras que engoliu. Os sonhos que guardou na gaveta porque a vida exigiu pressa, pragmatismo, sacrifício. Você abdicou de muita coisa. Teve que ser forte em momentos que só queria colo. Teve que seguir em frente quando tudo pedia para parar. E agora, com o tempo passando, você se pergunta: foi por isso que eu vim ao mundo? É isso que restou de mim? Às vezes o corpo está presente, mas o espírito está exausto. Você acorda, cumpre tarefas, conversa com as pessoas, mas há um vazio escondido entre um compromisso e outro, um eco, uma saudade de si, e o mais duro é que ninguém percebe, porque você aprendeu a ser funcional, a manter a aparência de normalidade, e o mundo valoriza isso.
Valoriza quem produz, quem entrega, quem continua. Mas não se engane, ser funcional não é o mesmo que estar bem. Talvez você seja o tipo de pessoa que todo mundo procura quando precisa de conselhos. Talvez todos te enxerguem como forte, centrado, sensato, mas ninguém pergunta como está o seu coração. Ninguém imagina as noites em que você deitou no travesseiro tentando segurar o choro. Ou pior, noites em que você não chorou porque até as lágrimas se tornaram escassas. E é aí que mora o risco. Quando até a dor começa a perder a força, quando você começa a aceitar o vazio como rotina, quando se acostuma a viver metade. Mas você não foi feito para viver assim. Você sente, mesmo que não diga. Você percebe nuances que os outros não percebem. Você guarda memórias antigas que ainda ardem quando são tocadas. Você caminha com cicatrizes que ninguém vê, mas que moldaram tudo o que você é hoje. E sabe de uma coisa? Isso não te torna fraco, te torna profundo. E nesse mundo raso, ser profundo é um ato de resistência. Há uma história que talvez você se reconheça nela. Um homem de meia idade, chamemos de Elias, passava todos os dias pela mesma padaria ao voltar do trabalho. Sempre o mesmo trajeto, sempre a mesma rotina. Um dia, o padeiro novo, mais jovem, fez uma pergunta simples. Como foi seu dia? Elias congelou por um segundo. Ninguém perguntava isso havia meses. Ele respondeu com um sorriso mecânico, claro, mas aquela pergunta ficou ecoando dentro dele por dias. Não era sobre o padeiro, era sobre ele mesmo, sobre perceber que estava há tanto tempo invisível que uma gentileza qualquer já parecia milagre. Quantos Elias você conhece? Quantas vezes você foi Elias? A verdade é que a maioria das pessoas está implodindo em silêncio e o mundo segue, alheio. Mas existe um ponto em que o silêncio vira resistência, em que a introspecção vira sabedoria, em que a melancolia deixa de ser dor e passa a ser portal. Portal para um reencontro com o essencial. George Gurdjieff dizia que a maioria vive adormecida e que despertar é um ato de coragem. E quem sente o que você sente já está a um passo disso. Porque a dor refinada é um dos sintomas da alma desperta. Você já não quer mais competir, já não quer impressionar, já não quer estar em todas, porque entendeu que isso tudo cansa, que isso tudo distrai. Você quer profundidade, verdade, silêncio. Quer acordar de manhã com o coração limpo. Quer dormir em paz, não com a consciência de quem produziu muito, mas de quem viveu com sentido. E isso não se compra, não se conquista com diplomas, nem com curtidas. Isso se constrói por dentro, no escuro, no íntimo, no secreto. E por falar em secreto, quantas coisas você faz no dia a dia que ninguém vê? Quantos gestos pequenos, nobres, silenciosos? Você levanta mesmo sem vontade. Você ora em silêncio por alguém que te feriu. Você cuida dos seus, mesmo quando está sem energia. Você escolhe o bem, mesmo quando ninguém reconhece. Isso é força, mas não a força que o mundo celebra. É a força que sustenta o invisível, que te mantém de pé quando tudo desaba. A força de quem ama de verdade, de quem sofre com profundidade, de quem vive com alma. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser inteiro. E ser inteiro é aceitar que tem dias em que a fé vacila, que tem horas em que a solidão dói, que tem momentos em que a vontade de sumir aparece. Mas é também nesses momentos que você se refaz, que você mergulha em si e encontra, lá no fundo, algo que nunca foi embora. A centelha, a mesma centelha que te trouxe até aqui, que fez você dar play neste vídeo, que te fez resistir em todas as vezes em que o mundo tentou te esmagar. Você está cansado? Está, mas está aqui. E isso já é vitória, já é milagre. Porque mesmo sem saber como, você segue, você se refaz, você acredita, nem sempre com entusiasmo, é verdade, mas com firmeza, com dignidade, com silêncio. E o silêncio, o silêncio é a linguagem dos que despertaram. Continue,
mesmo que pareça que ninguém nota, mesmo que o retorno demore, mesmo que não tenha reconhecimento. Porque a vida recompensa os que fazem o certo no escuro, os que se mantêm fiéis a si mesmos, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. E talvez, lá na frente, alguém olhe para você e diga: eu não sei como você conseguiu, mas você me inspirou. E só por isso já terá valido a pena. Você não está sozinho, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na dúvida. Existe uma verdade viva dentro de você e ela está acordando. Você já se perguntou por que é tão difícil manter a própria paz em um mundo que parece feito para te tirar do eixo? Você acorda determinado, com boas intenções, tentando cultivar equilíbrio. Mas basta um olhar atravessado, uma mensagem mal interpretada, uma notícia alarmante e pronto, algo em você se desestabiliza. A raiva vem, o julgamento cresce, a ansiedade toma o lugar do silêncio. E o pior de tudo é que, mesmo sabendo que não deveria se afetar, você se afeta e se culpa por isso. Mas e se eu te dissesse que esse ciclo não é falha sua? É o sintoma de um mundo que opera contra o seu centro? George Gurdjieff dizia que o homem comum não vive, apenas reage. Ele está tão fragmentado interiormente, tão condicionado por forças externas, que é incapaz de agir de forma consciente. E esse é o ponto central: agir ou reagir. A maioria de nós vive como se fosse empurrada por uma maré invisível. E se quisermos realmente despertar, precisamos parar de ser arrastados e aprender a remar, mesmo quando as ondas estiverem altas demais. Quantas vezes você já se prometeu manter a calma? Quantas vezes disse a si mesmo: hoje eu não vou me estressar? E bastou um atraso, uma provocação, um imprevisto, e lá estava você, perdendo o controle de novo. E então vem a frustração, a vergonha, o sentimento de impotência, como se algo dentro de você sempre fosse mais forte. Mas será mesmo? Será que você é refém dessas emoções ou só ainda não aprendeu a reconhecê-las antes que elas tomem o volante? O que você sente não define quem você é. O problema é quando você se identifica tanto com as emoções que passa a acreditar que elas são parte do seu eu. E elas não são. Você não é a sua raiva, você não é o seu medo, você não é a sua insegurança. Você é quem observa tudo isso. E se você observa, então você pode escolher. Já experimentou se calar no meio da tensão? Já tentou respirar fundo antes de responder uma provocação? Já conseguiu enxergar a dor de quem te fere, ao invés de reagir com mais dor? Não é fácil, é contraintuitivo, mas é poderoso, porque ali você deixa de ser mais um reflexo condicionado e se torna, de fato, um ser consciente. E é nesse instante, nessa pequena pausa entre estímulo e resposta, que a transformação acontece. Qual foi a última vez que você conseguiu se controlar quando tudo em você queria explodir? E o que mudou depois disso? Se quiser, compartilha aqui nos comentários. Pode parecer pequeno, mas são nesses relatos que a gente se reconhece, se fortalece e se inspira. O mundo está viciado em reação. Redes sociais são construídas em cima de impulsos. Notícias são moldadas para gerar medo ou revolta. Opiniões são disparadas como tiros, sem reflexão, sem pausa. E nós, que buscamos algo mais profundo, acabamos nos sentindo deslocados. Mas isso não é um defeito, é sinal de que algo em você já está despertando. Gurdjieff falava que o verdadeiro trabalho interior exige esforço constante. Ele dizia que o homem vive em um sono hipnótico e que precisa ser chacoalhado para começar a enxergar. E esse sacode muitas vezes vem em forma de crise, perda, decepção. Já parou para pensar nas vezes em que você mais evoluiu? Não foi quando estava tudo calmo. Foi quando a vida te virou pelo avesso. Quando alguém te traiu, quando você foi injustiçado, quando perdeu algo importante. Ali na dor, o ego não teve mais para onde correr.
e você teve que se ver. Você se lembra da última vez que caiu, mas levantou diferente? Conta aqui, se sentir no coração, porque existem feridas que só fazem sentido quando viram cicatriz. E são essas histórias que transformam vidas. Existe uma força silenciosa em quem já foi quebrado e escolheu não se tornar amargo. Uma grandeza discreta em quem já foi ignorado, mas ainda assim segue sendo gentil. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecer que é na travessia dos desertos que você descobre quem realmente é. É fácil ser doce quando tudo está bem. Difícil é manter a doçura quando o mundo tenta te embrutecer todos os dias. E é aí que entra a autodisciplina emocional. Ela não é rigidez, é consciência. É saber o que se passa dentro de você antes que aquilo te domine. É ter coragem de olhar para si sem máscaras, porque o autoconhecimento não é bonito nem confortável. Ele exige humildade. Exige que você admita que muitas das dores que sente são frutos das histórias que repete em silêncio, dos padrões que ainda não rompeu, das feridas que insiste em esconder. E quando você começa a encarar isso de frente, algo mágico acontece. A paz deixa de depender dos outros. Você já percebeu como a paz de espírito se tornou algo raro em 2025? Todo mundo fala sobre equilíbrio, mas quantas pessoas você conhece que realmente exalam serenidade? Que têm um olhar calmo, uma presença tranquila, uma voz que não compete? É quase como encontrar um oásis. E a boa notícia é que isso está disponível, mas custa caro. Custa esforço interno, custa silêncio, custa paciência. Mas vale cada centavo da alma. Você se lembra de uma pessoa assim, serena, firme, que inspirava só pelo modo de estar no mundo? Talvez alguém da sua infância, um avô, uma professora, um vizinho. Se lembrar de alguém, fala aqui nos comentários. Essas memórias têm o poder de reacender em nós aquilo que o tempo quase apagou. O mundo em que vivemos quer pressa, quer reação, quer barulho, mas você, que chegou até aqui, sabe que há algo mais. Você sente que há um outro ritmo para viver, um ritmo mais sincero, mais profundo, mais autêntico, e esse ritmo não vem de fora. Ele brota de dentro quando você escolhe não mais viver no automático. George Gurdjieff dizia que o ser humano é uma casa com muitos andares, mas que a maioria só vive no térreo. Subir é possível, mas exige esforço, exige atenção, exige lembrar de si a cada instante. E isso é o oposto da distração que nos cerca por todos os lados. Você está disposto a subir os degraus da sua consciência? Talvez você sinta que está sozinho nessa caminhada. Talvez ache que ninguém te entende. Mas a verdade é que existe uma minoria silenciosa, espalhada pelo mundo, que pensa como você, que sente como você, que quer mais da vida do que distração e consumo. E essa minoria está se conectando, lentamente, em silêncio, mas está. E esse canal é um ponto de encontro para essas almas em busca de si. Então, respire. Traga sua atenção para o corpo. Perceba seus pés tocando o chão, o ar entrando pelas narinas, o espaço entre um pensamento e outro. É nesse intervalo que a transformação começa. É nesse intervalo que você deixa de reagir ao mundo e começa a recriar a si mesmo. E isso é liberdade. Você sabia que mais de 70% das pessoas acima dos 40 anos afirmam que em algum momento da vida sentiram que estavam apenas sobrevivendo? Não vivendo, sobrevivendo. E talvez você esteja entre elas. Talvez esteja exatamente nesse ponto agora, com a alma cansada, o coração em silêncio e os olhos procurando algo que faça sentido no meio do caos. E não é sobre falta de fé, nem de esforço, é sobre algo mais profundo, a sensação de estar desconectado de si, como se tivesse se perdido de quem era lá atrás, sem nem perceber quando isso aconteceu. Você se lembra de quem foi um dia, de quem queria ser quando ainda acreditava em recomeços?
Se fechar os olhos agora, talvez se veja criança, ou adolescente, ou ainda jovem adulto, com brilho nos olhos e planos corajosos. Mas o tempo passou. Vieram as contas, os boletos, os medos que você jurou que nunca teria, as concessões feitas uma a uma, silenciosamente. Até que um dia você acordou e já não sabia mais onde tinha deixado aquele você de antes. E a vida seguiu, porque ela sempre segue. Mas algo ficou para trás. George Gurdjieff dizia que o ser humano vive fragmentado. Ele não é um, mas muitos. Um eu que quer mudar de vida, outro que sabota. Um eu que deseja silêncio, outro que busca distração. Um que sonha, outro que desiste. E esses eus vivem em guerra constante dentro de nós. E quando não tomamos consciência dessa fragmentação, nos tornamos confusos, reativos, desconectados. Vivemos como passageiros do nosso próprio corpo, sem entender quem realmente está no comando. Você já sentiu isso? Já teve dias em que pensou, eu não sei mais quem sou? Há um fenômeno curioso que poucos conhecem. A fadiga existencial silenciosa. Não é reconhecida oficialmente por manuais de psiquiatria, mas é real. Ela se manifesta como um esgotamento que não tem causa aparente. Você dorme, se alimenta, até pratica exercícios, mas acorda todo dia com uma espécie de peso invisível sobre o peito. Um desânimo que não grita, mas consome. Um vazio que não paralisa, mas esvazia. É como se você estivesse fazendo tudo certo e ainda assim nada preenchesse. Isso não é frescura, é um sinal, um alerta do seu corpo espiritual dizendo: ei, tem algo essencial que está sendo negligenciado. E o essencial quase sempre está nos detalhes. Está em um olhar demorado, em um abraço sem pressa, em uma conversa verdadeira, sem máscaras nem pressões. Está em andar descalço na grama, em ouvir uma música que te emociona, em lembrar de quem você ama. E também, talvez principalmente, está em lembrar quem você é. E para isso você precisa parar. Não precisa de mais produtividade, precisa de pausa, de presença, de escutar o som da sua alma sem o ruído do mundo. Você já reparou como os momentos mais marcantes da sua vida aconteceram no silêncio? O nascimento de um filho, a morte de alguém querido, uma carta lida às lágrimas, um perdão que você não disse em voz alta, mas sentiu, um reencontro que parecia improvável. As maiores viradas não vêm com holofotes, vêm com uma espécie de reverência, e o mundo perdeu isso, perdeu o sagrado do instante, transformou tudo em distração, em performance, em ruído. Há uma história antiga, pouco conhecida, de um monge que vivia nos arredores do Cáucaso, próximo à região onde George Gurdjieff passou parte da juventude. Dizem que esse monge passava horas observando pedras de rio. Não meditava, não lia, apenas observava. Quando lhe perguntaram por quê, ele respondeu: as pedras sabem permanecer, e isso é tudo o que eu preciso aprender. Parece simples, mas pense, quanto tempo faz que você não permanece em lugar nenhum? Quanto tempo faz que você não olha para algo ou alguém com verdadeira atenção? Vivemos num tempo em que tudo é descartável. As relações, os valores, até os sentimentos. Mas o ser humano não foi feito para a superficialidade. Ele adoece no raso. E se hoje você se sente vazio, ansioso, perdido, talvez não esteja doente, talvez só esteja afogado demais em coisas que não têm profundidade. E aí, seu corpo grita, sua alma grita, mas você não escuta, porque o barulho é constante. Você já quis simplesmente desaparecer, não no sentido literal, mas no simbólico. Desaparecer da cobrança, do julgamento, da comparação. Já quis ir para um lugar onde ninguém esperasse nada de você, um lugar onde você pudesse apenas ser, sem ter que se justificar, se explicar, se defender? Se sim, comente aqui. Compartilhe sua história. Você pode descobrir que não está sozinho, que há milhares de pessoas sentindo o mesmo, mas todas em silêncio.
A verdade é que a maioria das dores humanas tem a mesma raiz: a separação do que é essencial. E isso não tem a ver com religião, nem com crença. Tem a ver com o espírito, com a sensação de estar em paz dentro de si, mesmo que tudo esteja desmoronando fora. George Gurdjieff afirmava que o trabalho mais árduo que um homem pode fazer é o trabalho interior, porque ele exige sinceridade. E a sinceridade, no sentido mais radical, começa quando você tem coragem de admitir que não está bem, que não tem mais certeza, que precisa de ajuda. E ajuda, às vezes, não vem em forma de respostas, vem em forma de espaço. Espaço para sentir, para chorar, para se curar. Vem em forma de escuta, em forma de presença, em forma de uma comunidade silenciosa que te acolhe sem te exigir nada em troca. Talvez este canal, esta mensagem, seja isso para você agora. Um lembrete de que você ainda importa, mesmo quando está cansado, mesmo quando se acha pequeno, mesmo quando acredita que falhou, você ainda importa. E mais, você ainda pode recomeçar. Já percebeu como, na natureza, tudo se refaz em silêncio? A semente germina no escuro, a flor desabrocha na madrugada, o sol nasce sem ruído. Tudo que é verdadeiro cresce assim, sem pressa, sem barulho, sem aprovação. E você também pode crescer assim. Basta lembrar que a sua alma não está quebrada. Ela está escondida, escondida atrás de camadas e camadas de urgência, de medo, de culpa. E aos poucos você pode tirá-las, com gentileza, com paciência, com verdade. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa se encaixar. Não precisa ser o que esperam. Você só precisa ser fiel ao que sente. E o que você sente agora, essa inquietação, essa vontade de sumir e ao mesmo tempo de ser visto, é legítima, é humana, é sagrada, e ela está te conduzindo de volta para casa. A casa que não é um lugar físico, mas um estado interno, um silêncio que acolhe, um espaço onde você pode simplesmente respirar. E se esse texto te tocou, se em algum lugar dentro de você algo se reconheceu nessas palavras, diga, compartilhe, nem que seja apenas com um "eu também". Porque às vezes tudo o que a gente precisa é saber que não está sozinho no caminho, que existem outros andando, tropeçando, parando, recomeçando, e que todos, no fundo, estão buscando a mesma coisa, um lugar onde a alma possa descansar. Você chegou até aqui com uma bagagem que poucos conhecem. À primeira vista, ninguém diria. Você parece inteiro, controlado, experiente, mas só você sabe quantas vezes precisou se reconstruir em silêncio. Quantas noites foram passadas acordado, não por insônia, mas por excesso de pensamento. Quantas decisões precisou tomar sozinho, com o coração em pedaços e a mente exausta. Só você sabe o preço de cada escolha que não foi fácil, de cada gesto que não foi notado, de cada vez que por fora parecia tudo bem, mas por dentro o mundo desmoronava. Mas agora, algo mudou. Você começou a ver com outros olhos. Percebeu que não se trata mais de resistir ou suportar. Trata-se de transformar. E transformação, diferente do que nos ensinaram, não é algo que vem de fora, nem acontece num instante mágico. Transformar é escavar, é ir até o fundo do que te dói e, em vez de fugir, permanecer. George Gurdjieff dizia que o ser humano só se liberta quando reconhece que está aprisionado. E talvez esse seja o maior passo que você deu até agora. Admitir que viveu cativo de rotinas, de papéis, de expectativas que não são mais seus. Tudo o que você viveu até aqui, cada queda, cada silêncio, cada frustração, preparou o terreno. Você foi se desapegando, mesmo sem perceber, das ilusões que antes pareciam verdades. Foi perdendo o interesse por aplausos, por justificativas, por relevância social. E não porque desistiu, mas porque amadureceu. A maturidade emocional não grita, não se impõe,
não exige, ela observa, ela escolhe o que vale o próprio tempo. E esse tempo hoje está caro demais para ser desperdiçado com o que não tem alma. Você começou a compreender que presença é mais poderosa que resposta, que escutar é mais valioso do que vencer, que paz é mais urgente que razão. E isso muda tudo, porque agora você não quer mais apenas ser aceito, você quer ser verdadeiro, quer ser inteiro, quer ser alguém que inspira, não porque se esforça para isso, mas porque vive com coerência, com verdade, com profundidade. Mas há algo importante aqui. Viver com profundidade tem um preço. E o preço é a solidão consciente. Você vai perder pessoas no caminho. Vai decepcionar quem esperava que você fosse mais conveniente. Vai frustrar quem se alimentava da sua antiga versão. Porque quanto mais você se aproxima de si, mais se afasta de tudo que era falso. E isso assusta, isso isola, mas também liberta. Você está em um ponto do caminho onde já não cabe mais voltar. Aquela vida de antes já não te serve. Aqueles padrões, aquelas dinâmicas, aquelas máscaras, tudo está ruindo por dentro. E estranhamente, esse ruir não é doloroso, é silenciosamente libertador. É como tirar uma roupa apertada depois de um longo dia. Você respira fundo e percebe que não precisava mais carregar tudo aquilo. Mas o que vem depois? O que resta quando tudo o que não era essencial desmorona? Resta você, nu, inteiro, presente. Um ser que sente, que observa, que escolhe. Um ser que, mesmo ferido, segue com dignidade. Que mesmo incompreendido, caminha com leveza. Que mesmo cansado, sabe que está no rumo certo. E é nesse ponto que você começa a experimentar o verdadeiro sentido da palavra poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de escolher quem você será diante daquilo que não pode controlar. O poder de manter a calma enquanto todos gritam, de oferecer silêncio enquanto todos acusam, de permanecer fiel aos seus princípios quando tudo ao redor quer te corromper. Gurdjieff dizia que só o homem que consegue permanecer consciente diante da dor está realmente pronto para evoluir. Porque enquanto reagimos, somos escravos do que sentimos. Mas quando escolhemos, mesmo que seja apenas uma pequena pausa antes de responder, damos um passo em direção à liberdade. Uma liberdade que não depende do mundo se tornar mais fácil, mas da nossa mente se tornar mais forte. Você sente essa força despertando em si? Ela não é barulhenta, não é espetacular. Ela não chama a atenção, mas está aí, crescendo, tomando forma, se consolidando, e essa força tem uma missão: te conduzir para a sua verdade mais essencial. Uma verdade que você não precisa defender, só viver. Talvez pela primeira vez em anos, você está enxergando o que realmente importa. E o que importa raramente é urgente. O que importa geralmente sussurra. São pequenas verdades, pequenos gestos, pequenos silêncios cheios de sentido. E quando você passa a valorizá-los, percebe que não precisa de tanto para ser inteiro. Precisa de foco, de presença, de clareza. Você chegou até aqui porque não se acomodou, porque mesmo em silêncio continuou buscando, porque mesmo ferido não se entregou. E agora está mais próximo do que nunca de algo raro, uma vida com propósito real. Não um propósito imposto por fora, mas aquele que nasce de dentro. Aquele que pulsa no peito, mesmo quando tudo desanima. Aquele que você talvez nunca tenha nomeado, mas sempre sentiu. Esse propósito não precisa de palco, nem de reconhecimento. Ele só precisa de espaço. E o espaço se cria com decisões. Decisões práticas, conscientes, repetidas. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como transformar tudo isso, todas essas reflexões, esses silêncios, essas dores, em prática, em atitude, em plano de vida. Porque agora que você já sabe o que importa,
A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você passou por muita coisa para chegar até aqui. Não falo só deste vídeo. Falo da vida, dos caminhos que trilhou, das escolhas que teve que fazer quando tudo estava escuro. Falo das vezes em que continuou mesmo sem forças, dos dias em que ninguém notou o quanto você lutava por dentro. Você não chegou até aqui por acaso, e isso importa. Porque agora você carrega mais do que consciência, você carrega responsabilidade. A responsabilidade de não voltar a dormir, de não deixar que esse despertar se apague com a rotina, com o barulho, com o esquecimento. Muitos sentem o que você sente, mas poucos fazem algo com isso. Muitos escutam a voz interior, mas voltam a ignorá-la assim que o mundo grita mais alto. Mas você pode ser diferente. Você pode transformar o que viveu em prática, em caminho, em realidade. E para isso, não é preciso grandes revoluções externas. É preciso, antes de tudo, um plano. Um plano simples, mas firme. Um plano que te lembre todos os dias daquilo que realmente importa. George Gurdjieff dizia que o homem não pode começar a se lembrar de si enquanto não encontrar um ritmo interior. E esse ritmo precisa ser cultivado. Precisa de rituais, de hábitos, de decisões pequenas feitas com constância. Porque o espírito desperta quando a disciplina o sustenta. Por isso quero te propor algo. Um plano de 5 pilares. Nada de fórmulas mágicas, nada de promessas fáceis, apenas um convite sincero para uma prática de vida mais real, mais presente, mais profunda. Um plano que nasce da escuta, da experiência e do compromisso com a própria verdade. 1. O silêncio matinal. 10 minutos por dia. Comece o dia em silêncio, antes de pegar o celular, antes de abrir a janela, antes de se conectar com o mundo lá fora. Conecte-se consigo, sente-se, respire. Perceba o corpo, a mente, os pensamentos. Não tente controlar, apenas observe. Esse silêncio é o seu templo interior. É onde você começa a lembrar quem é, antes que o dia te diga quem deve ser. Faça disso um ritual, um encontro com o seu centro. Mesmo que seja difícil no começo, insista. O silêncio te afina. 2. A vigília dos pensamentos. Anotações diárias. Carregue consigo um pequeno caderno. E nele, registre os momentos do dia em que você quase perdeu o controle e os momentos em que conseguiu manter a calma. Escreva sem censura. Esse diário não é para julgamento, é para consciência. Quando você escreve, você vê. E quando você vê, você pode mudar. Com o tempo, começará a notar padrões, gatilhos, repetições, impulsos, e só o fato de reconhecê-los já é uma forma de libertação. 3. O jejum da reatividade, 1 vez por semana. Escolha um dia da semana para praticar o jejum da reação. Nesse dia, prometa a si mesmo que não responderá de imediato às provocações, que ouvirá mais do que falará, que respirará antes de qualquer resposta, que se recolherá antes de julgar. Esse exercício é desafiador, mas profundo. Ele te ensina a diferença entre reagir e agir. E com o tempo, esse domínio não será mais um esforço, será sua nova natureza. 4. A presença nos detalhes, atenção plena. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar o modo como se relaciona com ele. Ao escovar os dentes, esteja ali. Ao tomar um café, esteja presente. Ao olhar nos olhos de alguém, esteja inteiro. Essa presença, aparentemente banal, transforma, porque quebra o automatismo, traz luz para onde antes havia só repetição. E quanto mais você pratica a presença, mais ela se expande, até que um dia você percebe, tudo ficou mais calmo, mais leve, mais claro. 5. A redefinição do sucesso, toda semana. Reserve um momento uma vez por semana para refletir. O que significa sucesso para mim agora? Escreva essa resposta e depois observe se suas ações estão alinhadas com ela. Se não estiverem,
reajuste, porque sucesso não é algo fixo. Ele muda conforme você muda. E se você não o redefine, corre o risco de perseguir um ideal que já não é seu. Faça essa pergunta com seriedade, com respeito e com coragem, porque às vezes a resposta assusta, mas ela também liberta. Este plano não é um fardo, é um caminho, um recomeço, uma âncora, e ele pode ser moldado à sua realidade, ao seu ritmo, ao seu tempo. Não se cobre perfeição, se permita constância, não se exija resultados imediatos, se comprometa com o processo e, principalmente, não caminhe sozinho. Estamos aqui, juntos, em silêncio, em busca, em construção. Se algo nesse vídeo tocou você, se alguma parte ressoou com sua história, compartilhe nos comentários. Escreva o que sentiu, o que descobriu. Ou apenas diga, eu escolho estar presente. Isso não é só uma frase, é uma declaração, é um ponto de partida. E se você quer continuar nessa jornada de despertar, se deseja receber mais conteúdos que alimentem a alma, que te lembrem daquilo que o mundo esqueceu, então curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não caminha sozinho. Assim, a gente segue, passo a passo, rumo a uma vida mais viva. Nos vemos no próximo encontro, no tempo certo, no silêncio certo, na verdade que te habita. Porque quando você se lembra de si, o mundo inteiro começa a mudar, a partir de dentro.